Bom dia. Bênção, né? Bênção poder louvar ao nosso Deus. Bênção poder estarmos aqui, comemorarmos o culto da família. Nossas famílias são todas reunidas, misturadas numa família só, família de Cristo. Vamos meditar nessa manhã em Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 21 até Efésios 6, 9. É um texto bem longuinho, tá? Espero que o sermão não seja tão longo assim, vocês vão ficar com fome. Embora a comida está lá pronta, né? A gente não vai ter que ir para casa fazer o almoço. Mas mesmo assim é bom não demorar muito. Efésios, capítulo 5, do versículo 21 até 6, 9. Vamos orar enquanto isso? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por nos reunir aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, por já se fazer presente, Pai. Através dos louvores, através da Tua palavra que já foi lida, das orações já feitas, Pai. O Senhor se mostrou já presente em nosso meio. O Senhor já tem falado conosco, Senhor, nesse culto, Pai. Mas queremos mais de Ti. Queremos ouvir mais do Senhor, Pai. Por isso eu clamo que Teu Espírito venha estar tocando em nossos corações, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra. Para que possamos, Senhor, ser mudados por ela, Senhor. Sermos transformados pelo aquilo que o Senhor tem reservado para nós essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Efésios. E eu estou aqui com a Bíblia no lugar errado. Brincadeira. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. Vamos fazer o seguinte, o texto é longo, vamos ler de forma alternada? Eu leio os ímpares e vocês leem os pares. Vamos lá. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Porque o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para que apresentar a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E vocês pais, não provoquem aos seus filhos a ira, mas tratem de criá-los como na disciplina e na demonstração do Senhor. 5.
não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Amém. Amém. Quem quer ter uma família? Quem quer ter uma família que glorifica a Deus? Poucas pessoas? Só poucas. A maioria não quer? Amém. Acho que todos nós aqui desejam que a sua família glorifique o Senhor. E como a tua família vai glorificar o Senhor? Como isso? Se ela for como a Bíblia nos ensina. A Bíblia existe um padrão para a família. A família vai glorificar o Senhor quando ela caminha no padrão que a Bíblia nos ensina. Esse texto que nós lemos, Paulo vai trabalhar nas relações familiares. Esposo a esposa, os pais, os filhos. Como isso funciona? Como é cada papel dentro da família, segundo a Bíblia, segundo Paulo está nos explicando nesse texto. Para a gente entender, ou para a gente aceitar melhor aquilo que Paulo está falando, a gente começa pensando nesse versículo 21. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto aqui vai ajudar bastante. O reino de Deus, ele é oposto, ele é diferente, é totalmente o inverso do mundo. No mundo, o importante é ser forte. O importante é você estar no topo, você o seu primeiro, ser servido. No reino de Deus, ser forte não é importante, o importante é ser fraco. O mais fraco é o que melhor, vence o mais fraco. O importante não é ser servido, mas é servir. Você é grande, você é alguém gigante no reino de Deus se você serve, se você se rebaixa a ajudar os outros, se você se humilha. Você é importante no reino de Deus. Então Paulo está falando isso. Ele começa dizendo, sujeitai-vos uns aos outros. Porque o que ele vai falar sobre a família é justamente isso. Cada pessoa dentro da família se sujeitando uma à outra, trabalhando juntos. Também uma outra coisa que é importante a gente ter em mente quando vai estudar esse texto é a nossa visão de soberania de Deus. Isso é importante. O que é a soberania de Deus? Quando você entende a soberania de Deus dentro da sua família, a esposa que você tem foi escolhida por Deus. Ele que te deu. O marido que você tem foi Deus que te deu. Você pode ter escolhido, talvez você nem conhecesse a Cristo na época. Mas Deus está no controle da sua família. É Ele que fez. As tuas escolhas são tuas escolhas. Mas a esposa que você tem do teu lado, o marido que você tem do teu lado, os filhos que você tem, todos eles estavam no plano de Deus para a tua vida. A sua família foi escolhida por Deus para você. Isso é soberania de Deus. Apesar de você talvez tenha feito alguma escolha nesse caminho. Você escolheu, achou aquela menina bonita, linda, ficou apaixonado, resolveu casar com ela. Amém, é a escolha que você fez. Ou, no caso das meninas, olhou aquele rapaz lindo, maravilhoso, bem vestido, ficou encantado por ele, vou casar com ele, e casou. Mas dentro das tuas escolhas está a soberania de Deus. Tudo isso já planejado por Deus na sua vida. Ok? Então Paulo começa a trabalhar aqui, ele começa pela esposa. E ele diz assim, no versículo 22, esposas, cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite
em tudo a seu próprio marido. E esse é um texto assim que, no ouvido de muitas mulheres na nossa época, dói. Concorda comigo, mas dói. Se sujeitar ao marido, porque um dos problemas é entender essa palavra. O que é se sujeitar? Né? Sujeitar é estar sob a missão, debaixo da mesma missão. Não é ser capacho. Não é suportar qualquer coisa que o marido faz por você, mas é caminhar com o marido. A palavra que é traduzida para nós, a palavra significa, é hipotássio. Hipo quer dizer de baixo em grego. Potássio era é a missão. E essa palavra, a princípio, ela era usada quando alguém de nível superior, no militar, era uma palavra militar, alguém superior coloca uma outra pessoa encarregada de alguma coisa, as pessoas estão debaixo dessa missão que aquela pessoa recebeu. Essa é a ideia. E nós vemos isso em Gênesis capítulo 2, no versículo 15. Está escrito assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O Senhor criou um jardim, criou o homem, fez o homem, plantou um jardim, pegou o homem, colocou dentro do jardim e falou: agora você vai cuidar daquilo que eu estou te dando. Vai cuidar do jardim, vai cultivar, vai guardar ele. O que eu estou dando para você, você vai cuidar. Você é responsável por tudo isso. Ele falou isso para o homem. A mulher não existia. Nesse momento, não existia mulher. Depois, com o passar ali, que Deus está vendo o homem trabalhando, dando nome aos animais e tal, ele falou assim: o homem não pode viver só. Vou fazer alguém para ajudar ele. Aí ele cria a mulher. Então a missão, a responsabilidade está sobre o homem. Mas a mulher foi criada para ajudá-lo a levar essa tarefa. Ele é o responsável, mas a mulher está do lado dele, caminhando debaixo da missão que Deus deu ao próprio homem. Por isso que Paulo fala: a mulher se submeta ao seu marido, porque ele é o cabeça da família. A responsabilidade está sobre ele. As decisões que são tomadas dentro da família, se alguma coisa está errada, a responsabilidade é do marido e não da mulher. Ou pelo menos deveria ser. Essa é a ideia do padrão bíblico. O homem como responsável pela sua família. E a mulher caminhando ao lado dele. Isso não quer dizer que a mulher ficar calada, não vai falar nada, não. Pelo contrário, o marido, inteligente, esperto, vai chamar a mulher para o lado, vamos conversar, nós estamos passando por esse problema, por essa dificuldade, como que a gente faz? E os dois trabalham junto e pensam junto. Tomam decisão juntos. Conversam junto. Porque, no final das contas, a responsabilidade é do homem. Ele que vai responder pela família. Assim é o padrão bíblico para nós. Paulo embeleza essa relação quando ele compara com Cristo. Quando ele compara a relação entre esposa e marido, a submissão da mulher para com o marido, como Cristo sendo noivo ao marido e a igreja, a sua noiva, e ela é submissa a Cristo. A igreja é submissa a Cristo. Tudo que acontece na igreja, não na igreja local, mas na igreja universal, é responsabilidade de Cristo. Ele é o cabeça. E nós, como igreja, somos submissos a esse Cristo. E esse é o mesmo padrão que Paulo traz para a família. Quando a mulher toma para si a liderança da sua casa, e existem muitas famílias dessa forma, em que a mulher toma a liderança por algum motivo, ela toma a liderança, ela, além de se opor ao padrão de Deus, ela vai trazer para si uma carga que não é dela. A mulher não foi chamada para ser responsável pela família. A mulher não foi chamada para isso. A mulher foi chamada para auxiliar o homem que é responsável pela família. Mas quando ela assume, existem muitos casos em que a mulher precisa assumir isso aí. Porque o homem não está dando conta. O homem não está fazendo e ela acaba tendo que assumir. Mas ela assume para si uma responsabilidade que não é dela, uma carga que não é dela. Ela sofre mais. Por que ela sofre mais? Quando o marido, ele é o responsável, quando ele realmente toma a postura de homem dentro da sua família, a mulher se submete a ele, trabalha com ele tranquilamente, ajuda ele no trabalho dele.
Quando a mulher assume para si a responsabilidade, o homem senta no canto, descansa e não faz mais nada. E ela trabalha sozinha. Ela cuida da casa sozinha. Toma as decisões sozinhas. E acaba se tornando responsável por tudo que acontece. É carga demais para ela. Entende? Então, o que Paulo está falando aqui não é porque a mulher não é capaz, mas é porque ela não foi chamada para isso. Ela não foi criada para isso. Ela foi criada para ajudar o homem. Ela foi criada para caminhar debaixo da mesma missão que Deus deu para o homem. Para isso que ela foi chamada. Ok? Essa palavra, muitas vezes, né, de Paulo aqui para nós, pode soar como machismo no nosso tempo. Por que a mulher não pode fazer? A mulher é capaz, sim. Só que ela vai trazer uma carga, uma responsabilidade que ela não tem. Imagina você no teu trabalho, você tem, sei lá, você está trabalhando, você tem uma função no teu trabalho, você tem um chefe que está acima de você, que também tem a função dele, o trabalho dele e a responsabilidade dele. Só que ele não faz e pega o trabalho dele e manda você fazer. Isso nunca aconteceu com você? E você faz o teu trabalho e o do teu chefe. E depois ele leva todas as glórias do que aconteceu no setor. Nunca aconteceu com você, não, né? Comigo já aconteceu. Eu estou vendo alguns sorrisos aí que já aconteceu comigo. É a mesma coisa na família. A mulher assume para ela um papel que não é dela, trabalha, faz o dela e o dele. É muita carga. Então, na verdade, essa palavra é uma palavra de proteção para a mulher. Pensa. A gente faz um parênteses aqui. Nós temos famílias em que a mulher está sozinha. Temos famílias assim aqui no nosso meio. Por algum motivo, um divórcio, uma morte, né? Temos mulheres que têm seus filhos trabalhando sozinha. E eu tenho certeza, é pesado. Se você perguntar para qualquer irmã que vive, tem a família sozinha, que não tem o seu cônjuge do lado, ela vai falar, é pesado. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, trabalhar, é pesado. É pesado. E, diga-se passagem, a gente precisa olhar para essas irmãs e, da forma possível, ajudá-las nesse fardo, que é pesado. Então, parece machismo, mas não é. Vamos ver o que Paulo fala para os homens. Eu queria que você reparasse, aí que você está com a tua Bíblia aberta, e você vai reparar que o parágrafo em que Paulo fala das esposas é pequeno. Não é isso? 3 versículos. Agora, o parágrafo dos homens, olha o tamanho que é. Olha só o que Paulo vai falar para os maridos. Vamos ver, a partir do versículo 25 até o 33. E eu não vou ler ele todo de novo. Mas ele começa assim, maridos, que cada um de vocês ame a esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Maridos, ame a esposa. Ame. Essa palavra, para nós, traduzida como amor, em grego é ágape. Paulo, sempre quando usa essa palavra, ele está falando do amor de Deus. E nesse momento aqui, então, ele fala para os maridos, maridos, ame a sua esposa com o amor de Deus, como Deus ama. Não é amor eros, está relacionado ao sexo, à atração sexual. Não, ame a tua esposa como Deus ama. O amor de Deus. Um amor que não acaba. Uma coisa que a gente sempre ouve em casais que estão querendo se divorciar. O amor acabou. O amor não acaba. Se o amor é ágape, não acaba. Porque o amor de Deus não acaba. Deus nos ama eternamente. E é esse o amor que o marido precisa ter pela esposa. E ele vai confirmar, Paulo vai confirmar o que eu estou falando para vocês, quando ele diz que temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha que comparação. Como é que Cristo amou a igreja? Como é que Cristo amou a igreja? Lembra disso? Vamos lembrar o Evangelho. Nós somos criados, o homem que foi criado
perfeito, sem pecado. Deus deu tudo, toda a criação feita, Deus olha para toda aquela criação e fala assim, isso é muito bom, estou feliz com o que eu criei. Deus dá um mandamento, uma simples ordem para o homem. Não coma desse fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Vocês não precisam conhecer o bem e o mal, porque eu sei. Eu sei o que é o certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. Eu trato para vocês. Eu cuido de vocês nessa área. Vocês não precisam disso. É isso que Deus está falando. Não precisam disso. Mas, vai lá, a serpente engana a Eva leva... Se é que eu posso dizer isso? Porque a decisão foi de Adão de comer o fruto. Percebe tanto esse detalhe? Quem pecou? O homem ou a mulher? Por que foi Adão ser mulher comeu primeiro? Porque Adão era responsável. Adão é responsável por essa família. Mesmo que Eva tenha errado em comer o fruto, ele estava errado. Ela foi seduzida pela serpente, comeu o fruto. Mas o responsável era Adão. E o peso sobre a família de Adão, o peso sobre nós, como descendentes de Abraão, está porque ele comeu o fruto. Por que comeu o fruto? Porque eu não quero depender de Deus. Eu quero eu mesmo decidir o que é certo e errado. Eu quero ser independente de Deus. Então, Adão, ao comer o fruto, ao desobedecer a Deus, ele se rebela contra Deus. Eu não preciso de Deus. Se eu comer o fruto, eu não vou precisar de Deus. Então, eu não preciso de Deus. Eu quero viver sem Ele, independente dEle. Essa foi a atitude de Adão e se torna a nossa atitude como descendente dele. Nós nascemos com essa rebelião dentro de nós. Nós somos maus. Não fazemos, embora soubesse o que é certo ou errado, a gente só faz o que é errado. Mesmo as coisas certas que a gente tenta fazer no mundo é errada. Porque é feita por motivação errada, motivação enganosa, egoísta. A gente não consegue acertar. E esse era o destino da humanidade. Você nasce pecador, vive em pecado e morre condenado. Aí o inferno. Mas Deus olha para nós, a sua igreja, o seu povo, e nos ama de tal forma que envia o seu Filho. O Deus eterno se torna um homem. O Deus imortal se torna mortal para morrer por nós, para se entregar. Por esse amor que Ele tem por nós, Ele morre, Ele vai para a cruz, sofre a pior morte na época, por amor a nós. Mesmo nós não prestando nada, nós éramos horríveis diante de Deus, mas Ele nos amou e se entregou por nós, morreu por nós. Ressuscita para nos mostrar, para nos dar a esperança da vida eterna. Se Ele ressuscitou Jesus, nós teremos ressuscitados com Ele. Então a morte não tem mais valor para nós, por causa desse amor maravilhoso, por causa dessa entrega de Cristo por nós. Foi assim que Cristo amou a igreja. E é assim que Paulo fala para você, homem, amar a sua esposa. É desse jeito. Fácil, né? É fácil. Coisa simples. Se entregue pela tua mulher. Morra por ela. Se sacrifique pela tua esposa. Quando você casou, homens, quando você casou, a sua mulher era bonita ou era feia? A minha era linda, tá? Eu lembro quando eu fui levar a Tainise para conhecer a minha igreja, e meus irmãos chegavam, cumprimentavam ela assim, olhava para a cara dela, olhava para mim e falava assim, Deus é fiel. Mas todo mundo, parecia um combinado, todo mundo, todos os meus amigos chegavam e Deus é fiel, porque eu era feio e era linda, não batia. Deus foi bom demais comigo. Deus foi bom demais. E vou falar uma coisa que eu já falei para ela, ela sabe disso. Já faz 24 anos que estamos casados. Hoje, ela para mim é mais linda do que era há 20 anos atrás. Já falei para ela assim, a idade tem sido generosa com você, porque você está ficando mais bonita, não está ficando mais feia. Certo?
Jesus, Deus olhou para nós como igreja e nós éramos horríveis. E Ele se entregou por nós, Ele morreu por nós. Você, marido, que tem uma esposa linda, tem mais motivação para se entregar por ela e amá-la dessa forma. Certo? Estou certo ou errado? O que você acha? Certo? Cristo também transforma a igreja. O sacrifício, o trabalho de Cristo não foi simplesmente nos salvar, mas Ele nos transforma. Paulo fala que Cristo faz a igreja bonita, Ele prepara a igreja para esse casamento, Ele tira todas as manchas, rugas e deixa ela mais bonita. Olha o que ele fala em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 2. Vim também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Linda, essa igreja linda, preparada pelo próprio Cristo, trabalhada, cuidada, de tal forma que ela está perfeita. Esse é o teu trabalho também, marido. Cuidar da tua esposa, ajudá-la no crescimento, no desenvolvimento. Você é o sacerdote da casa. É você que deveria estar encabeçando todo o trabalho litúrgico dentro da sua casa, ensinando a tua esposa, orientando dentro da palavra de Deus, para fazer ela melhor. Esse é o teu trabalho. Outra coisa que o amor de Deus, do marido pela esposa, deveria fazer: a tua esposa é a pessoa mais importante do mundo. Ela precisa ser no teu coração a pessoa mais importante do mundo. Mais importante que os seus filhos. Isso é uma parte difícil. Muitas vezes nós nos dedicamos aos nossos filhos e deixamos a nossa esposa de lado. Não pode ser assim. Porque um dia seus filhos se vão. Só vai ficar você e sua esposa. Se você não aprende a valorizá-la hoje, quem vai dizer que você vai valorizá-la depois? Ou vai ter que ter um aprendizado no futuro, porque seus filhos se foram, cada um tem sua família. Muitas vezes nossos filhos se casam, vão morar longe da gente, a gente está sozinho. Hoje, a tua esposa é a pessoa mais importante do mundo. A pessoa mais importante do mundo. Você precisa fazer de tudo para agradá-la, fazê-la feliz. O amor do marido pela esposa, muitas vezes vai contrário às suas próprias emoções. Não negar as suas emoções, mas muitas vezes você vai em contra até que você sente em favor dela. Se a tua esposa tem alguma qualidade negativa, o amor do marido precisa curá-la e transformá-la. Eu escrevi essa qualidade negativa, depois, hoje meditando no texto, no sermão, eu li isso aqui, caraca, passou essa coisa, qualidade negativa, Tainise viu, você não falou nada. Aí eu fui pesquisar, qualidade negativa, existe, qualidade negativa é quando a pessoa tem uma qualidade, ela exagera nessa qualidade de forma que ela se torna negativa. Está entendendo? Então, muitas vezes, aquilo que sobressai na vida da pessoa pode ser usado de tal forma exagerada que se torna negativo na vida dela. E nós, maridos, precisamos estar atentos a isso, a nossa esposa. Eu tenho certeza que a esposa de vocês são cheias de qualidades. Cheias de qualidades. Mas precisamos estar observando qual é o caminho que ela tem seguido. Teu amor por tua esposa tem que ser maior que o seu amor por você mesmo.
Que você tem que estar disposto a morrer por ela. Então você precisa amar a tua esposa mais do que você mesmo. Se Deus lhe deu uma esposa, é porque você não pode viver sozinho. Isso é racional. Existem alguns irmãos aqui que não têm esposa. Deus não deu uma esposa ainda para ele. Amém. Então, por enquanto, você pode caminhar sozinho, viver a sua vida sozinho. Mas se você tem uma esposa, significa que você não pode caminhar sozinho. Você precisa de ajuda. Tem essa coisa, a mulher foi ensaiar, eu sirvo só para ajudar meu marido, é só para isso que eu... Irmãos, se o teu marido precisa de ajuda, é porque ele não pode fazer sozinho, ele precisa de você, ele depende de você. Isso é importante. Isso é importante, não é uma coisa banal. É algo importante para você pensar. Teu marido não vive sozinho, ele precisa de você. Senão ele não tinha você, ele estaria sozinho, porque se entendemos que a nossa família está no controle de Deus, e Deus projetou a tua família de forma que te deu como esposa para o teu marido, ou deu a sua esposa para você, é porque você não pode vir sozinho. Você precisa dela. Eu preciso da Tainise, certeza. Eu não tenho dúvida disso. O marido ama a esposa, não deixa que ela assuma a responsabilidade dele. Nem a agride de forma verbal ou física. Então, eu amo a minha esposa. Então, eu vou fazer de tudo para ser responsável pela minha casa. Eu vou assumir todos os erros das minhas decisões, da decisão da minha família, porque eu amo minha esposa. E essa responsabilidade eu não quero sobre a vida dela. Eu não vou deixar ela assumir a minha família, sentar no meu sofazinho e ficar assistindo televisão. Posso, se eu amo a minha esposa, eu não vou deixar ela se sobrecarregar de uma coisa que não é para ela fazer. Eu vou fazer a minha parte. Vou trabalhar. E eu estou falando isso aí, não tem nada a ver com serviço doméstico, não. A mulher não foi chamada para ser serviço doméstico. Isso vocês podem acordar entre vocês dentro de casa, cada família faz do jeito que quer. Por exemplo, em casa, eu cozinho. Eu faço almoço, faço a janta. De vez em quando, Tainise, estou com vontade de comer isso aí. Ela vai lá na cozinha e faz. Mas quem faz a comida? E ela, esse dia, falou assim, Orivaldo, acho que eu vou assumir a cozinha. Não, por favor. Na cozinha é onde eu descanso, eu relaxo. É na cozinha. É quando eu estou fazendo comida, lá eu estou relaxando, eu estou descansando. Não tira isso de mim, não. É um acordo que eu e ela fazemos. Você não precisa fazer assim na tua casa. Mas falando de responsabilidade, daquilo que é próprio do homem ser feito, que a gente já conversou isso no começo. O homem que ama a esposa não faz isso, ele assume para si a sua responsabilidade da família, ele se torna o cabeça da família, ele não deixa a mulher tomar conta da família. Não porque a mulher não tenha condição, mas ele sabe que se ela vai tomar conta, vai se sobrecarregar, então eu vou cuidar dela. Não vou deixar. Não vou tratar a minha mulher de forma agressiva com as minhas palavras. Falar para coisas para minha esposa. Pelo contrário, eu vou elogiar minha esposa, eu vou falar coisas boas, que exalte o ânimo, a emoção, o coração dela. Não vou agredir a minha esposa. Um homem que agride a mulher, ele não ama a mulher. Ele não ama. Ok? O marido que ama a esposa, ele não se considera melhor do que ela, mas a serve como Cristo serve a igreja. Um marido, porque eu sou marido, eu sou melhor. Não, você não é melhor. Você só tem uma função diferente. Você tem uma responsabilidade diferente. Mas você não é melhor que a sua esposa. Ela não é inferior a você. Como Cristo serve a igreja, você precisa servir a tua esposa. Lembra no começo, o primeiro versículo? Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. Eu sirvo a Tainise. E a Tainise me serve em alguma coisa. E a gente está sempre trocando essa coisa. No momento eu sou servido, no outro momento eu sirvo. No momento eu sirvo o Caio, meu filho, tem momento que o Caio me serve. Esse dia eu estava nem sei o que eu estava fazendo com ele. A gente estava na sala e eu comecei a tossir.
parei, falei, eu vou tomar água. Levantei, fui lá na cozinha, peguei água, tomei água, voltei, continuei fazendo o que estava fazendo, daí de repente comecei a tossir de novo. Ele saiu correndo, foi lá na cozinha, pegou água, voltou para a sala, fazendo barulho de sirene, biririri, que ele estava a salvar o pai, e me deu água para resolver o problema. É isso, meu filho me servindo. É assim que a gente faz. Isso é uma família bíblica, onde um serve o outro. Então o marido precisa servir a esposa, não é mandar a esposa fazer as coisas para ele. Sentar lá assim, aí ó, tira minha meia, faz massagem no meu pé. Se a mulher quiser fazer, amém, ela vai servir você dessa forma, mas não você exigir dela como se você fosse o maioral dentro da sua casa. Não isso. Entende a diferença desse negócio? O marido que ama a esposa protege e a defende com toda a sua força. Protege e defende com toda a sua força. O marido que ama a esposa a trata como se fosse uma taça de cristal. Frágil, mas valiosa. Okay? Uma pergunta para as mulheres. Se o seu marido fosse tudo isso que está aqui, seria difícil você submeter a ele? Seria difícil? Ou você ia se submeter a esse marido com toda a alegria do teu coração? Você está entendendo o que Paulo está falando com relação ao marido, mulher? Está entendendo? Você pode até perguntar assim, então, Orivaldo, você é tudo isso? Não, ainda não. Eu ainda não sou tudo isso. Você pode perguntar para a Tanisa, ela fala que é a verdade. Eu não sou tudo isso aqui ainda não. Mas uma coisa, eu digo para você, eu sei o que eu tenho que ser. E estou trabalhando para isso. Eu não estou acomodado no meu canto. Isso é muito difícil, eu não vou fazer. Não, é isso que eu tenho que ser. Vou trabalhar. Eu tenho que identificar na minha vida quais são os pontos onde eu estou falhando. E mudar. Se for necessário pedir perdão para ela, eu vou pedir perdão. Se é necessário confessar para ela os meus erros, eu vou confessar. A gente vai caminhar juntos. Eu não sou tudo isso ainda. Nem sei se você um dia. Mas eu preciso entender que esse é o padrão bíblico para mim, como marido. Eu preciso trabalhar nisso na minha vida. Preciso começar a consertar, a lutar por cada ponto que está falhando. Para que eu me torne esse marido. Para que eu seja realmente um marido de valor para minha esposa. Ok? Então, quando o marido assume essa postura no casamento, torna-se impossível a esposa não se submeter a ele como cabeça da sua família. E juntos trabalham na formação dos seus filhos. Então, agora, Paulo já encaixou. Assim a postura da mulher, aqui a postura do marido. O marido e a mulher trabalham dessa forma, agora tem os filhos. Então ele vai lá no capítulo 6, versículo 1, e diz assim, filhos, obedeçam seus pais no temor do Senhor, pois isso é justo, honre o pai e a mãe, como é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Okay? Paulo aqui, quando ele está falando isso, ele cita Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida pela terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Faz parte, é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Você lembra dos 10 mandamentos? Vou falar para você aqui, eu não lembro de cabeça, eu tenho que ler aqui. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra do dia de sábado para o santificar. Honra o teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás casas ou os bens do teu próximo. 10 mandamentos, você vai perceber que os 4 primeiros está relacionado com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra do dia de sábado.
Agora, o santificar, embora que se lembra de sábado, tem muito também relacionado com a gente, nosso tempo de descanso, mas é o nosso culto a Deus. Aí então Deus fala, honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento relacionado ao homem, a relação entre o homem consigo mesmo. Os 4 primeiros eram o relacionamento de homem com Deus. Então nós temos que nos relacionar com Deus dessa forma. Já o relacionamento do homem com o homem começa com honra teu pai e tua mãe. Por quê? Pai e mãe, eles estão aqui na terra refletindo a paternidade de Deus. Eles estão aqui na terra para ensinar os filhos a servir a Deus, a viver uma vida correta. Nós nascemos pecadores, não é isso? Nós nascemos pecadores. Então os seus filhos nascem já sabendo fazer o que é errado. Nós, como pais, precisamos ensinar nossos filhos a fazer o que é certo. De acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado. Okay? Essa é a nossa responsabilidade como pais. Por isso que o primeiro mandamento relacionado com o homem, a relação entre homem e homem é honra teu pai e tua mãe. Porque eles estão aqui para isso, para ensinar vocês a viverem sobre essa terra. Então você, filho, precisa honrar o pai, obedecendo os seus mandamentos, seguindo os seus passos, sendo conduzido pelo ensinamento deles, porque é a responsabilidade deles. Ok? Por isso que o filho precisa obedecer ao pai, não importa a tua idade. Pode ser criancinha, pode ser você adolescente, precisa olhar para o teu pai. Talvez você adolescente tenha conhecimentos além do teu pai. Isso é possível. Que você tenha conhecimentos além do teu pai. Mas o teu pai tem experiência além da tua. E isso conta. Isso ainda é o mais importante do que o conhecimento que você tem. São as experiências do seu pai, da sua mãe. Você precisa ouvi-los. Mesmo que o teu pai não seja um cristão. Eu lembro quando tinha meus 20 e poucos anos, e por várias vezes eu tinha uma questão para resolver, e eu estava orando, clamando a Deus, porque eu queria que Deus me respondesse, o que eu tenho que fazer, qual é a decisão que eu tenho que tomar. E várias dessas vezes, eu conversando com o meu pai, Deus usa o meu pai para me responder. E através da orientação do meu pai, que não era cristão, eu tomava a minha decisão e as coisas corriam bem. Porque eu identificava através do meu pai não cristão, a palavra que Deus estava me dando de resposta àquilo que eu estava pedindo a ele. Então Deus pode usar o teu pai não cristão para te orientar. Então obedeça, honre teu pai e a tua mãe. Não ache que ele é um velho que não pode mais te ajudar em nada. Ele tem uma experiência de vida. Talvez ele não conheça a tua fé direito. Se conhecer, melhor ainda. Quando você tem um pai cristão que conhece a tua fé, que sabe o caminho que você tem tentado guiar, melhor ainda, ele vai te ajudar mais ainda. Mas aprenda a ouvir o teu pai, ouvir a tua mãe, honre eles com a obediência. Esse é o teu papel como filho. E aí a gente, normalmente quando a gente fala sobre família, a gente fala sobre o marido, sobre a mulher, aí, e o solteiro? Todo mundo aqui, eu acho que a maioria aqui é filho. Eu, meu pai, minha mãe já morreram, então eu deixei de ser filho agora. Mas a maioria aqui tem os seus pais vivos, não é isso? Então você ainda é filho. Casado ou solteiro, você é filho. Essa palavra é para você. Você é filho. Honra o teu pai. Ouça o que ele tem a dizer para você. Porque ele está aqui nessa terra representando a autoridade paternal de Deus na sua vida. Ok? Mas Paulo não para aqui. Ele trabalha ainda um pouco mais, falando também com relação oposta. Paulo diz assim, não provoquem a ira dos seus filhos. Existe esse ponto também. E muitas vezes o pai abusa da sua autoridade e provoca o filho. Provoca o filho. Aí eu lembro de novo. Cheio de historinha minha, né? Eu tenho um irmão mais novo. 2 anos mais novo que eu.
E meu irmão, na adolescência dele, ele saiu de casa e conheceu uma garota. A situação em casa não estava muito bem, discussão dele com meu pai. Ele foi embora com essa garota. E eu lembro uma vez, eu acordei, estava meio acordado no meu quarto e minha mãe reclamando de mim para o meu pai. Minha mãe queria que eu fizesse, nem lembro mais o que é, que faz tanto tempo. Meu pai falou para ela assim, vamos devagar com ele. A gente já perdeu um filho, eu não quero perder dois. Essa foi a resposta dele. Ele reconhecia que o exagero dele provocou a saída do meu irmão. E ele não queria que eu saísse de casa também. O exagero. Superproteção. Como é que nós podemos provocar a ira do nosso filho? Nós, pais e mães. Como é que nós podemos provocar a ira do nosso filho? Primeiro, superproteção. Nós, é claro, como pais, a gente não quer que nada de ruim aconteça aos nossos filhos. A gente sofre quando a gente vê um filho doente e a gente não pode fazer nada, a não ser dar o remédio, levar no médico. E ele sofrendo aquela carinha assim, a gente dói pra gente, não é assim? Então a gente quer proteger, não quer que nada de ruim aconteça com os nossos filhos. E está certo, nós temos que proteger os filhos. Mas quando essa proteção exagera, a gente provoca a ira do filho. Nós temos que aprender a lentamente, conforme o tempo vai passando, abrir mão de algumas coisas e deixar nossos filhos caminharem. Mesmo que a gente saiba que ele pode sofrer nessa caminhada dele, mas ele precisa disso. A gente precisa olhar para o passado e ver que os nossos sofrimentos levaram a gente a ser quem nós somos. Nós somos quem nós somos por causa do nosso sofrimento. Por aquilo que a gente sofreu. E agora você fala assim, eu não quero que meu filho sofra a mesma coisa. Então ele não vai crescer como você cresceu. É claro que não precisa sofrer as mesmas, mas ele precisa ter as experiências dele. Então é necessário que em algum momento você abra mão. Comece a liberar ele um pouco mais. Tire um pouco da sua proteção. Porque isso vai irritar teu filho. Porque o teu filho quer ir, quer fazer. E você está segurando, está impedindo. Então a superproteção pode irritar o teu filho. O celular está meio rebelde aqui hoje. Outra coisa é favoritismo. Principalmente nesse caso é quando você tem dois filhos e você começa a favorecer um mais que o outro. Todo pai fala assim, não, isso não acontece em casa. Eu amo todo mundo igual. Sim, você ama todos iguais. Mas há motivos que me levam o pai a dar mais atenção a um do que para outro. Isso é um problema. Geralmente acontece quando um dos filhos dá mais trabalho do que o outro. Tem um filho bonzinho e um filho que não é tão bonzinho assim. E o pai começa a dar toda a atenção porque quer consertar o filho ruinzinho. E acaba deixando de lado o outro que é um bom filho. Pensa nisso. O outro filho também precisa de atenção. É claro que você não vai abandonar o filho que você está vendo que tem problemas, que precisa de ajuda, mas não pode também deixar de lado o filho que não está dando tanto trabalho. Precisa gastar tempo com ele, saber como está no coração dele, conversar, se interessar pela vida desse filho também. Você precisa equilibrar. Quando você mostra que você favorece mais a um, o outro vai falar assim, eu não me sinto rejeitado pelo meu pai. Isso entristece, isso em alguns casos provoca a ira. Outra coisa que provoca a ira do filho é desestímulo. Teu filho tem um sonho e você fala para o teu filho assim, não, isso não dá certo não. Em vez de ajudar o teu filho, ajudar ele, pode até não dar certo, mas ajuda ele a ver que não está dando certo. Mas não desestimula ele a fazer o que ele está sonhando fazer. Aconselha. Mostra os pontos negativos do sonho dele, mostra os pontos positivos, ajude a tomar uma decisão. De repente, nessa conversa, ele pode desistir, mas não desestimular, isso não dá certo. Eu conheci um amigo, ele queria ser músico, queria fazer faculdade de música. E o pai falou, não, isso não dá dinheiro, você não sustenta a família com música. E assim foi. Ele ficou irritado com o pai dele, foi lá, fez a matrícula dele, foi estudar música no RFJ contra o pai dele. Irritado com o pai dele, chateado com o pai dele, porque o pai dele não valorizava o sonho dele. Se formou em música, se tornou um grande músico, um bom músico.
sustenta a família dele com música. E hoje o pai dele reconhece que ele é um bom músico, que ele escolheu, fez a escolha certa. Não espere o teu filho ter uma reação dessa, mas pelo contrário, ajude-o. Qual é o sonho, qual é o chamado de Deus para o teu filho? Você já se preocupou com isso? Teu filho está sendo chamado para quê? O que Deus colocou no coração dele? Seja aquele que vai empurrar o teu filho para fazer a vontade de Deus na vida dele. Não desestimule o teu filho. Outro ponto é porque não reconhece o fato que o teu filho está crescendo e, portanto, tem direito às suas próprias ideias, não sendo necessário que seja uma cópia exata do pai. Teu filho cresce. Eu chego para o Caio e falo assim, filho, isso não é coisa, isso é fazendo coisa de criança. Eu não sou criança, eu sou um pré-adolescente. Ele sabe que ele está crescendo e eu preciso entender isso. Eu preciso caminhar com ele, dar liberdade para ele expressar suas ideias, entendendo que agora ele já não é mais um bebê, ele não é mais só uma criança, ele vai fazer 11 anos semana que vem, já está chegando à adolescência, e isso tem que estar na minha mente como pai. A minha atitude para com ele, as minhas decisões com relação a ele precisam ser diferentes, até a minha conversa com ele é diferente. Eu não posso tratar ele como uma criança. Apesar dele ser autista, ter certa dificuldade em compreensão, eu preciso me esforçar para que ele entenda as coisas da forma da idade dele. Eu preciso reconhecer isso. Ok? Outra forma de irritar nossos filhos é por negligência. Simplesmente me preocupo tanto com o meu trabalho, com meus sonhos, com a minha própria vida, e negligencio o meu filho. Meu filho está lá, muitas vezes na mão da mãe ou na mão do pai, mas um deles está, ou os dois. Os dois gastam tempo fazendo várias coisas e o filho sendo cuidado por uma empregada, por um parente. Não que você tenha suas responsabilidades, seu trabalho, mas você também tem um filho, precisa olhar para o teu filho, dar atenção para ele, se importar com a vida dele. E por fim, como é que você pode irritar o teu filho? Com o uso de palavras ásperas e cruéis, e crueldade física. Isso irrita o teu filho. Castigo desnecessário, quando você despreza o talento dele, quando você fala palavras como seu rebelde, seu desobediente. Não tem jeito, você não tem jeito, nunca vai mudar. Eu já vi pais falando isso para os filhos. Isso provoca ira, traz traumas na alma da criança, do filho. Precisamos tratar nossos filhos com amor. Se nós queremos ser honrados pelos nossos filhos como pais, precisamos tratá-los como Deus nos trata, corrigindo, amando, ajudando, nos capacitando, né? É assim que Deus faz, nos capacita a viver aquilo que nós precisamos viver. Faça isso com teu filho. Ok? Por último, a gente sabe que as nossas famílias nem sempre são formadas de pai, mãe e filhos. Algumas famílias têm algo a mais. Né? E aqui Paulo, então, ele começa a falar na última parte sobre os servos. O versículo 5, então, ele diz: quanto aos servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra como temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Na época de Paulo, você tinha os servos. Então, muitas famílias tinham condições de comprar um escravo, eles tinham lá o servo que ajudava nos afazeres da casa, na educação dos filhos. E Paulo fala para esses servos, que muitos deles estavam dentro da igreja junto com seus senhores: servos, obedecei os seus senhores. E a palavra aqui que ele usaram, se você perceber, é a mesma que ele fala para os filhos. Ele fala para os filhos: obedeçam aos pais, e ele fala para os servos: obedeçam aos seus senhores. E vocês fazem parte da família. Ali está o cabeça da família. E o servo precisa ser obediente a esse líder.
Aí essa pessoa responsável pela família, pelo marido, pelo pai, o servo tinha que obedecer. E eles precisavam obedecer os seus donos como eles obedeciam a Cristo, porque eram cristãos também. Ao mesmo ponto, os seus senhores precisavam tratar os seus servos como um irmão em Cristo. Olha só essa relação estranha. Eu sou o servo, eu sou o senhor, eu comprei um escravo, eu preciso tratar meu escravo como irmão em Cristo, com o mesmo amor, porque ele também faz parte da igreja, ele faz parte da família de Deus e faz parte da minha família. Essa era a situação. Okay? Mas você pode pensar assim, mas nós não temos escravos hoje, graças a Deus. Graças a Deus, a escravidão foi abolida, nós não temos escravos na nossa sociedade, mas nós contratamos pessoas para ajudar no nosso lar. Quantas famílias aqui tem alguém que foi contratado para cozinhar, para limpar a casa, para cuidar do filho? Não é isso? E a relação entre você e essa pessoa contratada é a mesma. Se você é uma pessoa que foi contratada para trabalhar na casa de alguém, você precisa respeitar a liderança daquela família. Você não é o dono da casa, você não faz o que você quer. Ao mesmo tempo, a família precisa olhar para essa pessoa e tratá-la com dignidade, amor. Ela foi contratada e ela tem uma função dentro dessa casa. Não é isso? Você contratou alguém para fazer determinada coisa. Num determinado horário, ela vai entrar no horário e vai sair naquele. Respeite isso. Respeite o que você contratou. Vou pagar para você mensalmente tal coisa. Respeite isso, pague no dia. Trate ela como você gostaria de ser tratado. Trate ela com amor, como Cristo também a ama. A maioria das pessoas, das famílias nossas aqui, que tem alguém que contrata alguém que é cristão. Pode ser de uma outra igreja, mas é cristão. Não é isso? Ela é teu irmão em Cristo, então trata ela como irmão. Se não é, trate melhor ainda, para que ela conheça o amor de Cristo através da tua vida. E algumas famílias, não é somente alguém contratado, mas tem pessoas dentro da família que não é filho. Novamente, meu exemplo. Eu creio que antes mesmo de eu nascer, meu avô, o pai da minha mãe, pegou a minha avó e foram morar no asilo, porque ele não queria morar na casa de filho. Arranjaram um asilo, foram morar os dois no asilo. Minha avó meio contrariada, mas ela obedeceu meu avô e foi. Até que ele morreu. Quando ele morreu, meu pai foi lá no asilo, pegou a minha avó, a sogra dele, e falou: você não vai ficar aqui, você vai morar comigo. Ele levou ela para casa. Minha vida toda eu tinha minha avó. Era eu, meu irmão e minha avó, dividindo o quarto. Minha vida toda. Meu pai, desse trio, meu pai foi o primeiro a morrer. Minha avó tinha 90 anos, meu pai morreu com 75, 74. Minha vida toda, minha avó estava lá, fazendo parte da família. Ela fazia parte, ela estava ali. Eu nunca vi minha avó desrespeitar o meu pai. Mesmo sendo sogra dele, bem mais velha, eu nunca vi ela desrespeitar o meu pai, em nada do que ele falava. E meu pai sempre tratou com carinho, com amor, mesmo sendo sogra, né? Essa questão de genro não gostar da sogra, meu pai gostava da minha sogra. Da sogra dele, né? Gostava da sogra dele, da minha avó. Tanto é que ele trouxe. Minha avó tinha vários filhos. Foi meu pai, o genro, que foi lá, tirou ela do asilo e pôs dentro de casa. Ele gostava da minha avó. Okay? Assim precisa ser a nossa relação. Né? Então, algumas famílias aqui têm isso. Tem dentro da família alguém que não é o filho, não é a esposa, deve ser uma mãe, uma sogra, uma avó, um irmão, um tio, alguém que está lá porque alguma situação o levou a morar na sua família. Faz parte da sua família. Não é filho, mas faz parte da sua família. E essa pessoa, se você é essa pessoa, você precisa respeitar a autoridade do homem da casa. Ele é o responsável pela casa. E você está lá, você precisa.
Enquanto você morar nessa casa, você precisa respeitar a autoridade dele. E a família precisa olhar, incluir essa pessoa na família com todo amor, com todo carinho. É disso que Paulo está falando nesse último ponto. Na época dele, eram os escravos que existiam. Na nossa época, existem pessoas, algumas famílias têm alguém a mais dentro dela e ela tem que ser incluída nessa família, com amor, com carinho, com respeito. E assim, Paulo completa toda a relação familiar. Uma família que glorifica a Deus é a família que vive dessa forma. Ou pelo menos está trabalhando para que isso aconteça. Talvez você não conhecesse nada disso, nunca ninguém falou nada disso para você, mas agora você está ouvindo. É assim que você precisa viver. Se você vive assim, você é a família, ou você está trabalhando para mudar a tua vida, para viver dessa forma, você já começa a glorificar a Deus com a sua família. A nossa sociedade, irmãos, a nossa sociedade nos faz peritos em conhecer os nossos direitos e brigar por eles. Todo mundo aqui sabe os seus direitos. Eu tenho direito a isso, aquilo, a gente briga quando o nosso direito não é respeitado. Não é assim? É assim. Mas a Bíblia, como tudo na Bíblia é oposto, a Bíblia nos leva a brigar pelos nossos deveres. Ela ressalta não o nosso direito. Nós não temos direito a nada. Em Cristo nós temos direito a nada. Nós temos direito de ir para o inferno. Mas Cristo nos salvou, nos libertou, nos tirou dessa condenação pela obra dele, nada que nós tenhamos feito. E hoje o que nós temos é deveres. Já que nós não vamos receber o que nós temos direito, graças a Deus, nós vamos receber algo que nós não merecíamos. Então, fica em nós o coração grato em fazer aquilo que nós precisamos fazer, os nossos deveres. Então, vale a pena a gente olhar de novo o versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Aprenda a servir ao irmão, a servir a sua esposa, a servir o seu marido, a servir o seu filho, a servir os seus pais, a servir o dono da casa, a servir a pessoa que está lá para te ajudar nos afazeres do lar. Aprenda a servir um ao outro, isso é maravilhoso, isso é ser igreja. Estamos aqui encerrando o mês da família. Irmãos, a gente vai ter um almoço delicioso daqui a pouco. Temos irmãos nossos lá na cozinha servindo a gente, preparando esse alimento. Nós vamos descer ali, vai ter uma mesa, várias mesas, um ambiente gostoso, maravilhoso, porque tem gente servindo a gente. Isto é ser igreja, quando nós aprendemos a servir um ao outro. Não importa quem você é, lá fora, o quanto dinheiro você tem. É isso. Não importa qual é a tua posição na sociedade. Não importa. Aqui, somos juntos, irmãos em Cristo, servindo um ao outro. Se aqui é assim, imagine dentro da sua família. Precisamos aprender a nos servir um ao outro, dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. Se nós vivemos dessa forma, as pessoas que nos cercam vão ver a linda família que Deus deu a você. Okay? Então, pense nisso, reflita nisso. Aconselho você até depois ouvir de novo, está tudo gravado, ouça de novo. Eu vou postar o sermão, eu ainda não postei, mas no grupo que o pessoal recebe o sermão, eu vou postar daqui a pouco. Hã? Você pôs lá? Então, o Hélio já até pôs, então tá maravilha, já está lá. Então, leia de novo. Com certeza o sermão que eu escrevi não está nem perto do que eu falei, tá? Mas faça as duas coisas, leia, ouça de novo, grave isso, veja, analise a tua vida, onde estou falhando, onde eu estou falhando como marido, onde eu estou falhando como esposa, aonde eu estou falhando como pai e mãe, aonde eu estou falhando como filho. Observe a tua vida, trata, coloque isso diante de Deus, Senhor, eu estou errando aqui, me ajuda a mudar. Para que a sua família realmente seja uma família que glorifique a Deus.
Amém? Vamos orar? Ó, eu ainda consegui terminar o sermão a tempo, eu não estou muito atrasado, não. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é difícil. Não é fácil, Senhor, viver em família da forma que a Bíblia está nos ensinando, não é fácil. Mas nós temos algo, Senhor, especial, nós temos o Teu Espírito. O Teu Espírito em nossas vidas nos leva à mudança, Pai. E é isso que eu clamo a Ti nesse momento, Pai. Que o Senhor trabalhe em cada um de nós. Que o Senhor trabalhe na vida de todos os maridos que estão aqui dentro, Pai. De todas as esposas, de todos os filhos, de todos os pais. De todos aqueles que estão vivendo, Senhor, na família do outro, Pai. De forma que o Teu Espírito venha nos mostrar aonde nós estamos falhando. Com certeza estamos falhando em alguma coisa, Pai. Ninguém aqui é perfeito. Com certeza falhamos em algo e precisamos do Teu Espírito nos revelando, nos mostrando, nos indicando e nos levando à mudança que precisamos para que a nossa família seja bênção. Bênção, Senhor, onde quer que andemos, ó Deus. Que as pessoas possam olhar para a nossa relação como família e ver a Tua ação, ver a Tua glória, Senhor, em nosso meio, Pai. Nos transforme, nos faça melhor. Para a honra e glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém.